A dívida pública brasileira, que tinha chegado a 87% do PIB em 2020, mas que desde então caiu até 71% do PIB, ou seja, caiu muito nos 2 anos seguintes, 2021 e 2022, voltou a crescer o ano passado para pouco mais de 74% do PIB. Por que isso aconteceu? Razão número 1, houve um aumento do déficit público por 2 fatores. Primeiro, aumento de gastos do governo, e eu estou falando do déficit primário, ou seja, é o déficit que não inclui juros ainda. A gente teve um aumento dos gastos do governo federal por conta de uma série de decisões do governo atual que levaram a gastos maiores. O segundo fator importante é que houve um reconhecimento importante, um pagamento grande de precatórios, que eram dívidas relacionadas a períodos anteriores, já julgadas na justiça, mas ainda não pagas. Então, esses 2 fatores fizeram com que o déficit não financeiro, o déficit primário, fosse significativo. Para completar, o pagamento de juros subiu, porque é bom lembrar que a taxa de juros no Brasil no ano passado estava bem maior. As perspectivas para esse ano são bastante diferentes, porque esse ano a gente tem taxa de juros caindo, o pagamento de juros vai ser menor do que foi no ano passado. Em segundo, o governo, ao invés desse déficit de 233 bilhões de reais, está mirando um resultado equilibrado. Eu, pessoalmente, vou ser bastante positivamente surpreso se o resultado primário do governo efetivamente for equilibrado, zerado. Mas eu tenho certeza praticamente absoluta que ele vai ser menor, muito provavelmente, muito menor que o do ano passado. Somadas as 2 coisas, a dívida pública provavelmente deve ficar estabilizada, talvez tenha até uma pequena queda nesse ano. Por que isso é importante? Porque dívida pública que vai crescendo, 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 se torna impagável, leva um país a viver uma crise econômica gigante e, se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, basta ver o que já aconteceu algumas vezes, aliás, no próprio Brasil, num passado mais distante, mas mais recentemente na Argentina, crises gigantes com desemprego indo aos céus e quem paga a conta da gastança do governo é a população e principalmente a população mais pobre, porque quando o desemprego sobe muito, o primeiro que perde emprego, em geral, é aquele menos qualificado e aquele que tem menos colchão de proteção. É por isso que governo cuidar de contas públicas é uma das políticas sociais mais importantes que qualquer país tem que ter.